Olá, segundo ano! Eu, a professora Maria, da disciplina de Sociologia, preparei este vídeo para começarmos o nosso conteúdo do segundo bimestre. Neste bimestre, iremos trabalhar um dos conceitos mais importantes para a sociologia e que é cobrado nos grandes vestibulares, inclusive o Enem. Iremos trabalhar o conceito de ideologia. Neste vídeo, separei 4 subtítulos sobre este tema: definições de ideologia, ideologia segundo Karl Marx, alienação e conclusão. Não se esqueça que após o vídeo você deverá responder o formulário com questionamentos sobre este tema, onde eu irei acompanhar o seu aprendizado. Então vamos lá. Definições de ideologia. Conceito amplo e não existe uma única definição para este conceito. Este conceito existe várias concepções para definir ideologia. Neste vídeo, iremos tratar das definições do pensador francês Distotti de Treysse, Napoleão Bonaparte e do alemão Karl Marx. O pensador francês Distotti de Treysse foi o pioneiro a utilizar o termo ideologia em seu livro Elementos da Ideologia, em 1891. Treysse procurou elaborar uma explicação para os fenômenos sensíveis que interferem na formação das ideias, ou seja, a vontade, a razão, a percepção e a memória. A ideologia passa a ter um sentido de ciência da gênese das ideias. Esse termo vai formular a ideologia como estudo das ideias, sendo a ideologia a ciência das ideias de acordo Distotti de Treysse. Já Napoleão Bonaparte, num discurso perante o Conselho de Estado em 1812, Napoleão Bonaparte afirmou nesse discurso que seus adversários perturbavam e questionavam sua ação governamental. Eram apenas metafísicos, pois o que pensavam não tinha conexão com o que estava acontecendo na realidade na história. Surge para a ideologia um novo sentido, o sentido de falsa ideia ou de ilusão. Então, segundo Treysse, conjunto de ideias, noção ou mesmo opiniões, quase uma visão de mundo. Já Napoleão, ele vai dizer que a ideologia são falsas ideias, pois fala do abstrato e não da realidade. De um modo geral, podemos dizer que a ideologia são sistemas de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam esses morais, religiosos, políticos ou econômicos. Também podemos definir a ideologia como um conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, etc., de um indivíduo ou grupo de indivíduos. A ideologia é uma interpretação da realidade que valoriza arbitrariamente algumas ideias em detrimento de outras. Segundo Karl Marx, a ideologia é uma forma de conhecimento ilusório que leva ao mascaramento dos conflitos sociais. A ideologia é a falsa consciência. É qualquer formulação teórica das relações sociais que não tenha por base a produção material. Trata-se de um instrumento de dominação, de alienação dos indivíduos. Totalidade das formas de consciência social, o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante, a ideologia burguesa, e o conjunto de ideias que expressa os interesses revolucionários da classe dominada, ideologia proletariada ou socialista. Este conceito, segundo Marx, se deu principalmente na sua obra Ideologia Alemã, que trata a ideologia como uma falsa consciência. Nesse livro,
Ele vai trabalhar o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho intelectual fica na mão das classes dominantes, por isso favorece a classe dominante, que forma as ideias. Já o trabalho manual fica na mão dos proletários, da classe dominada. Deste conflito do trabalho intelectual e do trabalho manual, das classes dominantes e das classes proletariadas dominadas, gera uma camuflagem da realidade social existente, com o objetivo de manutenção da ordem social vigente com a ideologia dominante, isso gerando, portanto, através de uma alienação, que para Marx tem um sentido negativo e é vinculada ao trabalho, que ao invés de realizar o homem, o escraviza, ao invés de humanizá-lo, o desumaniza. O homem troca o verbo ser pelo ter. Sua vida passa a medir-se pelo que ele possui, não pelo que ele é. A produção ideológica da ilusão social tem como finalidade fazer com que todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem, julgando-as naturais, normais, corretas, justas, sem pretender transformá-las ou conhecê-las realmente, sem levar em conta que há uma contradição profunda entre as condições reais em que vivemos e a ideia. Indiferença aos problemas políticos. Isso é tudo causado pela alienação, segundo Karl Marx. Faça as suas anotações. Qualquer dúvida, estou disponível no Class e no blog, também no meu e-mail, a qualquer momento. Pode me questionar que eu irei responder. E assista o vídeo que eu separei para concluir esse tema com vocês. Até a próxima semana! Ideologia é um conjunto de normas e regras que norteiam o indivíduo em sua forma de agir, pensar e sentir, que procuram ocultar suas origens e os interesses sociais. Essas normas e regras são criadas pela classe dominante, a burguesia, para manter a classe dominada, o proletariado, dominado. O conceito de ideologia aparece em Marx, igual ilusão, falsa consciência, concepção na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real. Segundo Marx, a divisão social das classes se define por sua posição de modo de produção. Isso é, são constituídas pelas estruturas sociais e não pelos indivíduos. É a estrutura da sociedade que dá origem às classes sociais. Mas para a classe dominada continuar sendo dominada, a elite precisa utilizar meios de manipulações e ferramentas ideológicas, onde através dessas ferramentas eles modificam conceitos éticos, culturais e sociais. Esses meios e ferramentas podem ser encontrados tanto nos três poderes, nas religiões e nas mídias em gerais, rádio, TV, internet, revistas e jornais, que fazem com que as pessoas assimilem algumas sabedorias convencionais errôneas e acabem retirando assim o enfoque da real ideia que existe por trás disso. O controlador trata o controlado como se fosse uma coisa e molda as suas crenças e seus costumes, sem contar com seu consentimento ou a sua vontade consciente. O controlado, por sua vez, ignora ser objeto de manipulação e acredita que adota o comportamento que ele mesmo escolheu, quando na realidade a sua escolha é guiada ideologicamente pelos controladores. A mídia tem como ideologia formar a opinião de cada indivíduo através de seu conteúdo. O horário nobre é usado pela teledramaturgia para repassar os valores que interessam à classe dominante, funcionando como uma sistemática propaganda que visa a manutenção do estado de coisas. Os desenhos e histórias também são utilizados para moldar a forma de pensar das crianças, voltando-as para os desejos da classe superior, como por exemplo a Cinderela. Explorada sem piedade, morando em condições insalubres, após uma extensa jornada de trabalho onde precisa ser polivalente, Cinderela é o prenúncio da informalização do trabalho. Ela está confinada a viver o seu pequeno universo cotidiano de injustiças. Cinderela reforça a ideia de que há injustiças no mundo, mas que os puros de alma podem suportá-la, pois a eles pertence um reino dos bons.
Existe em Cinderela um princípio socializador, no qual a saída para o infortúnio é individual. A organização coletiva só serve aos fins da sociedade burguesa. A escola também é um agente ideológico. Pode-se afirmar que a educação ideológica nada mais é do que uma forma pedagógica de desenvolver e manter as concepções e ideias daqueles que estão no domínio de um determinado grupo social. Ela atua em duas direções. A primeira ensina a submissão dos alunos como uma prática ideológica alienante, preparando-os para o proletariado. E na outra direção, trabalha à disposição daqueles que irão ser os futuros capitalistas, ensinando-lhes a mandar bem. Ideologia, no sentido marxista, como vimos, significa o conjunto de ideias que mantém a estrutura de classes. Há uma necessidade de a classe dominada, ou seja, basicamente toda a sociedade, perceber como a ideologia age e tentar não se levar por ela. Pois a ideologia acaba inconscientemente levando o homem a suportar as condições que lhe são impostas, sem indagar seu próprio valor. Contrapondo-se à figura do ser humano destituído de sua dignidade, o correto seria o homem se reencontrar, sendo um ser autônomo, autocentrado e autossuficiente, trabalhador manual e intelectual ao mesmo tempo.